tratando sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, hoje. É a nossa terceira lição, que data do dia 16 de outubro de 2022. E os textos de referência, como é salteado em 4 livros, aí eu vou fazer uso conforme está aqui na revista. E logo a seguir estaremos fazendo uma oração pela leitura da bondosa palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Êxodo capítulo 31, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo artifício. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E ela consegue, ó Pai querido, discernir os pensamentos e as intenções do coração. E desde o Antigo Testamento, como temos lido alguns textos, ó Pai querido, o teu Espírito Santo já estava agindo. Então, para nós hoje, nos sentimos privilegiados por ele estar, ó Pai querido, como nosso guia, o nosso condutor, o nosso orientador nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender melhor esta palavra sobre as ações do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para nós sermos melhores na tua presença, ó Pai querido, e errar menos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, e dá-nos a revelação que for necessária para este momento, pois precisamos, nesta oportunidade, ser exortado, edificado e consolado pela tua palavra profética. Assim te peço, sou muito agradecido com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Os irmãos sabem que nós já tivemos 2 lições, e todas as lições são importantes. É que eu sempre falo da importância, mas todas elas são importantes, né? Mas nós tivemos 2 falando sobre o pentecostalismo, para nós termos uma noção de quem somos, do que somos, por que somos pentecostais. E falamos sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. A lição era de domingo passado, nós tivemos na sexta-feira dado ao batismo, né, no campo de Nilópolis. E hoje esta lição, que será, na verdade, em todo o território nacional, no próximo domingo, mas nós estamos usando a palavra para hoje, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Por isso, nós observaremos no Antigo e também já no Novo Testamento, naquela transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, né? Naquele períodozinho de transição. A parte que nós observamos, a palavra que nós agora lemos, ela nos falou sobre Gênesis, sobre Êxodo, alguns textos assim aleatórios que foram tirados pelo comentarista para que nós pudéssemos entender melhor esse assunto. A Ezequiel e também capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas se os irmãos observarem, nas leituras complementares, que é aquela de segunda a sábado, aí ele aproveitou Gênesis também no capítulo 41, quando falou de José. Lembra? Quem é que tem o Espírito de Deus como esse moço? Então, Juízes capítulo 3, versículo 10, quando fala de Otoniel, o irmão
mais novo que Caleb, irmão mais novo dele, não era o mais novo. A Bíblia não diz que ele era o mais novo, mas diz que ele era mais novo do que Caleb, era irmão de Caleb. Não se sabe com quantos anos, aí Deus o encheu do Espírito Santo, tomou conta dele para ele ser juiz em Israel. E também fala, depois em Mateus, que aí são os outros versículos nessa transição da lei para a graça, da antiga para a nova aliança, né? Mateus 28, 19, o Espírito Santo é Deus. Aí vem Atos 10, 38, né? Jesus Cristo foi um homem cheio do Espírito Santo. Isso é importante, né, saber. E o Espírito Santo é o nosso guia. Foi o texto que o presbítero Gilberto leu para a introdução do nosso culto, né? E o Espírito Santo falou por meio de profecias, dos profetas, né? 2 Pedro 2, 1, 21. Agora, observe os irmãos. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação, eu estou aqui mencionando a verdade aplicada. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele aparece, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas versões do abismo, né? Desde a criação, e ungiu Jesus Cristo, quer dizer, na transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga para a Nova Aliança, então ungiu Jesus Cristo, esse mesmo Espírito de Deus está conosco para nos ajudar em todo o tempo. É importante saber isso. É importante saber que esse Espírito imutável tem todas as características divinas, tem todos os quesitos de Deus. Esse Espírito, irmãos, ele continua sendo Deus, ele é imutável, ele continua sendo o nosso guia desde o Antigo Testamento, o sustentador das obras de Deus. Então é ele que nós devemos esse reconhecimento, essa glória devida, porque é uma pessoa. E aqui há vários textos na Bíblia que nos mostram isso, né? Que o Espírito Santo de Deus estava com os profetas. A Bíblia, claro, Deus tem a sua atuação, o Espírito Santo tem a sua atuação, e Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido, também tem a sua atuação. Mas quando Deus queria falar, como disse aqui o profeta Ezequiel, porque o versículo 1 do capítulo 2 está escrito assim: Filho do homem, é Deus falando, põe-te de pé e falarei contigo. Não é assim? Virou tema de festa de jovens, né? E de tantas pessoas, de varões. Aí põe-te de pé e falarei contigo. Mas o versículo 2, que quase ninguém cita, é esse. Então, entrou em mim o Espírito, que está fazendo referência, ele não tem uma revelação ainda completa como nós temos, mas está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, quando Deus estava falando com ele, Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo, dado vamos dizer assim, a incapacidade de um homem colocar-se de pé diante da glória divina, aí o Espírito Santo pegou Ezequiel, pôs ele de pé, enquanto o Senhor falava com ele, e diz assim: eu ouvi o que me falava. Então, irmãos, em todo tempo nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós ficamos de pé, somos assim, nos sentimos fortes, fortificados, e às vezes achamos que isso está em nós. Eu sou mais crente do que vocês. Não. É a ação bondosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que é necessário o crente ser cheio do Espírito Santo. Independente de ele ser pentecostal ou não, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, observa-se que, neste momento, ele estará trazendo para nós algumas elucidações do Antigo Testamento para depois passar para o Novo e nós ficarmos assim mais tranquilos em relação a essa ação do Espírito Santo em toda a linha do tempo da criação.
Aí ele nos diz assim na página 13, quem está com a revista pode acompanhar a introdução. O Espírito Santo, antes do evento no dia de Pentecoste, que paz, meus irmãos, para muitos crentes, agora vou falar os pentecostais, que somos nós, a nossa linha. Para muitos crentes pentecostais, o Espírito Santo só agiu a partir daquele momento. E se for crentes neopentecostais, pior ainda o seu pensamento, a sua ideologia. Porque ele não foi ensinado e ele então acha que o Espírito Santo só age dessa maneira conforme ele está acostumado, conforme ele está pensando. Eu escutei uma mensagem do pastor Napoleão Falcão. Eu não sei onde ele estava pregando e nem quando estava pregando, mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse que houve uma briga, assim, uma briga entre aspas, né? Mas houve assim, um desentendimento de um irmão por causa de lugar. E o irmão, não, eu gosto de sentar nesse lugar. Ele falou, mas irmão, eu cheguei primeiro aqui em tanto lugar. Aí, não, mas eu quero sentar aqui, porque aqui é o lugar onde eu caio. Na hora da manifestação do Espírito Santo, era o lugar onde o irmão caía. Então, ali já estava... Está entendendo? Era o lugar ideal, não ia atrapalhar ninguém. Tipo assim, como se fosse a cadeira aqui sozinha. Então, o irmão podia cair à vontade na manifestação do Espírito. Irmãos, aí ele diz uma coisa, uma vez cair ou duas, tudo bem, mas todo culto. Está entendendo? Então, já mostra que não é a ação do Espírito Santo. É o emocionalismo. Aí, no Antigo Testamento, nós observamos, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, como falamos aqui de Otoniel, tem outros também que foram levantados pelo Espírito. Ou você acha que Gideão ele foi na cara dura para enfrentar um exército de midianitas com 300 pessoas? Não. Aí, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o desde o tempo antigo. Isaías 61, o profeta Isaías profetizou, fez a declaração a respeito da vinda do Messias e já dizendo que ele tinha ungido aquele Messias. Aliás, Messias, né, é ungido mesmo. Então, ele ungiu o Messias, o Cristo de Deus, Jesus Cristo, ele ungiu para capacitá-lo para a obra que ele tinha que realizar aqui na terra. Aí observa, e dirigindo ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. E é o mesmo Espírito que está conosco, que precisa nos ungir, nos capacitar e precisa guiar nossas vidas. Quer ter dons e talentos, nós falaremos ainda sobre dons espirituais no decorrer desse trimestre. Agora, irmãos, ter dons e talentos é uma coisa, e ser ungido, capacitado e orientado pelo Espírito de Deus é outra diferente. Porque tem pessoas que têm talento, tem pessoas que têm dons de Deus, mas se elas não tiverem a unção e a capacitação, e ela não tiver a humildade para reconhecer que não está em você o operar, mas no Espírito de Deus, tu fica só com teu dom e a tua capacitação. Está entendendo? Um dia o Espírito Santo de Deus enche o rei Saul, acabara de ser ungido, enche-o do Espírito e ele profetiza com os profetas. E o restante dos anos de sua vida? Uma vez ele profetizou, podia profetizar várias outras vezes, se tivesse entendido que a unção e a capacitação vêm de Deus. Ainda que não entendesse nada sobre o Espírito Santo, que eles não entendiam, nós hoje temos uma revelação maior, mais clara. Então, irmãos, e muitas pessoas estão vivendo como se o Espírito Santo não tivesse utilidade no seu ministério, na sua vida cotidiana, na vida de igreja. Irmãos, o Espírito Santo, eu estou sentado nessa cadeira,
é que ele não necessita sentar. Porque senão teria que ficar o tempo todo em pé e ele sentado. Porque quem tem que guiar a igreja é o Espírito Santo. A igreja ela não pode ser guiada por mente humana. Ela é administrada por pessoas que receberam o dom para administrar. Receberam esse dom para cuidar do rebanho. Está entendendo? O que nós chamamos de mordomia. Só que quando se fala em mordomia cristã, só se fala em finanças, né? Na questão do dízimo e oferta. Trazer os dízimos e ofertas, só. Mas a mordomia é mais do que isso. Porque é um serviço que prestamos. E quem orienta é o Espírito Santo. Que tem que todo tempo falar aos nossos ouvidos. E todo tempo eu preciso saber que é Ele quem está cuidando da igreja. Senão nós perdemos isso. Aí começamos a confiar em quê? Políticos. Começamos a achar que eu preciso de alguém lá para representar essa igreja. Não preciso. Nós não precisamos de representante. O Espírito Santo representa-nos muito bem. Precisamos de homens de Deus, mulheres cheias do Espírito de Deus, para estarem lá, para serem usados por Deus, mas para representar a igreja, não. Daniel não representou Israel. Daniel serviu a Babilônia. E, claro, Israel também era abençoado. Neemias não representou Israel, mas foi usado por Deus para abençoar Israel. Nem José representou Israel. Foi usado para abençoar sua família. Mas ele estava pelo povo, pela nação. Tanto que um tinha que pagar, o outro também tinha que pagar. Não era assim? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele conduz, tá? Aí observa que dentro da esfera da criação, que é 1.1, alguns pontos eu vou correr um pouquinho mais do que outros. Diz-nos o comentarista, lembrando-nos, que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Essa é a tese do comentarista. Claro que existe, sem contradição ao que ele está falando, ele está resumindo, existe uma teoria que foi muito propagada por Lawrence Olson, quando ele esteve aqui no Brasil, durante anos de sua vida ministerial. Então, ele esteve aqui e pregou e ensinou muito teologia, né? Não era um pregador, mas era um ensinador, era um mestre por excelência. E ele, então, escreveu um livro que ele trata sobre isso. Esse livro é aquele que trata do plano divino através dos séculos, é da CPAD. E ele explica muito bem isso, e é comum acordo quase com todos os teólogos, que entre Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, só estou abrindo um parênteses aqui, existe milhares de anos, de maneira que, quando Deus falou assim, é registrado, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E logo depois vem assim, para nós, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou das águas, né? Sobre as águas. Então, ele leva esse pensamento para Isaías 14 e Ezequiel 14. Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 e Ezequiel 28. Falando sobre a queda do querubim ungido da guarda. Lá ele mostra que existia um jardim de pedras afogueadas, um jardim mineral. E então se subentende que entre Gênesis 1, versículo 1 e o 2, há milhares de anos. Ou seja, Deus criou os céus e a terra, colocou um anjo querubim ungido da guarda para guardar, fez um jardim de pedras afogueadas, jardim mineral. Esse anjo se ensoberbeceu, você sabe a história, Isaías 14, Ezequiel 28. Então Deus o derrubou.
ele se tornou Satanás, que significa em hebraico adversário. Se tornou adversário de Deus. E então, onde entra essa história? Ele trouxe o caos à terra. Trouxe o caos à terra. E ela então ficou ali, mas o Espírito de Deus ficava tomando conta daquela obra. E quando chega o versículo 3 de Gênesis, então se entende que é uma recriação, e não uma criação. Então disse Deus, haja luz, e a luz veio. E agora plantou o Senhor Deus um jardim vegetal, fez um homem e o colocou para guardar. Daí a raiva que Satanás tem da gente. Adão tomou o lugar dele. Ele tem uma raiva de graça da humanidade. Mas esse é outro assunto. Só para mostrar aqui. Então, a obra do Espírito que nós verificamos de Deus, também na criação, ele se movia sobre a face das águas. Então, lá estava o Espírito de Deus na criação. Não importa quantos anos ficou da criação para a recriação, mas lá estava o Espírito Santo de Deus sobre as águas, tá? Agora, o Espírito se movia sobre a face das águas, que está escrito aí que nós falamos, que nesse primeiro momento, Deus estava agindo de forma sobrenatural, em conjunto com a palavra dele. E logo que o Espírito se movia, aí então Deus falou, haja luz, e assim aconteceu, não é isso? Então nós entendemos que o Espírito Santo de Deus estava fazendo aquela obra. É trindade, irmãos. A revelação é progressiva no Antigo Testamento, mais clara no Novo Testamento. Mas logo que Deus dava a palavra, ele então começava a agir, pois ele não estava inerte, ele estava em movimento. Assim como para a igreja. A igreja só se move, só avança durante todos esses séculos, com tanta pressão do adversário e líderes, pessoas que se levantaram contra a igreja ainda está invicta. Porque Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas ele falou que ia deixar o Espírito Santo, esse Consolador que ia guiar a igreja. Ele é quem guarda as nossas vidas. Ele é quem cuida da igreja. Então, o Espírito é o seu poder criador e sustentador. Então, se no Antigo Testamento, nós observamos esse Espírito trabalhando, embora não encontremos com assiduidade esse termo, Espírito Santo, como agora tanta gente fala, mas ele estava lá, como o Salmo 104, verso 30, que tornou-se o texto áureo da nossa revista, na página 12, que diz assim, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Está vendo? Esse já está acoplado lá com Gênesis 1 e 2, tá? Agora, indica que no ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse processo. Se a criação só foi possível durante o empenho direto, a ação e empenho do Espírito Santo, irmãos, por que nós achamos que a igreja terá sucesso na sua missão sem a ação do Espírito Santo? Ela não tem como ela ser bem-sucedida na atuação, naquilo para a qual foi criada, foi formada, porque a igreja foi formada para tomar, não o lugar de Israel, para tomar um lugar de proeminência que desse abertura para todas as pessoas de todas as nações fossem salvas, abençoadas por Deus, tivessem a oportunidade de adorar a Deus. Israel falhou, porque o propósito de Deus formar a nação dos judeus era esse. Lembra quando ele falou para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois foram centralizando e ficou só entre eles, não abriu mais para ninguém fazer parte. Então o Senhor fez endurecer o coração de Israel, dos judeus. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Romanos, capítulo 11.
10 e 11. Então o endurecimento vem em parte de Israel. Aí os gentios entraram, a porta se abriu, eles viram lá dentro o Cristo crucificado, se interessaram pela salvação, nós entramos, e o Espírito Santo nos conduz, nos direciona, nos orienta, nos dá a revelação que for necessária todos os dias, para sermos salvos e salvarmos mais pessoas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus que atua. Quando a igreja perde esse objetivo de Deus, esse foco de Deus, que aí, como Mateus capítulo 28, que nós falamos que está citado nas leituras diárias, aí Mateus capítulo 28, que é ir pregar, ensinar, doutrinar as pessoas, e o Espírito Santo estaria nos orientando como ele é o orientador, e nós ganharíamos essas pessoas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Quando a igreja perde isso, esse objetivo de vista, então a igreja fica fanática, fica uma igreja doente, porque há dois extremos para a igreja, que nós não podemos, nenhum dos dois, aceitar como algo normal ou natural. Devemos tomar cuidado com ambos. Um é o legalismo, levar tudo ao pé da letra e negligenciar tudo, igual os fariseus estavam fazendo. Aí eles ficavam na porta e não deixavam ninguém entrar. Está entendendo? Jesus falou, vocês são hipócritas, vocês ficam na porta e não deixam ninguém entrar. Porque aquilo que eles pregavam não condiziam com aquilo que eles faziam. A vida deles não era condizente com aquilo que eles pregavam, não tinha coerência. Agora, quando eles também perdem o legalismo e então vai para o fanatismo, aí criou-se o neopentecostalismo. Igrejas fanáticas, igrejas doentes, pensando que estão bem na fita com Deus. Por quê? O que é um fanático? É alguém que, perdendo o seu objetivo de vista, tenta viver da maneira como ele acha mais condizente para agradar a Deus. Ele não tem mais alvo, ele não tem mais objetivo. Irmãos, a igreja, ela só precisa saber o seu propósito na terra e ela ser empurrada pelo Espírito Santo. Ela ser direcionada. É só isso, ela fazer assim, em vez de ficar resistindo, fazer em determinado ponto assim um corpo mole, para o Espírito Santo te conduzir. Já viu uma criança que, por não entender o que o pai quer, aí ela resiste e dá a mão, quer dizer, na verdade, o pai ou a mãe que dá a mão à criança e vai tendo que puxar e ela fica se arrastando, porque ela se distrai com alguma coisa que há numa vitrine e não sabe que os pais querem levar para um lugar melhor do que aquela vitrine. Mas só que elas não entenderam, não entende, a mente não alcança a visão dos pais, a visão da maior experiência. Aí então ela fica, não, eu quero ficar aqui, eu quero isso aqui, agarra em alguma coisa ali e fica. Irmãos, a igreja não pode tomar essa atitude infantil. O Espírito Santo sabe o que é melhor para a igreja e conduzi-la. Aí o que acontece? Uns se agarram lá ao pé da letra, no legalismo, não saem dali de jeito nenhum, porque não querem ter uma experiência maior com o Espírito Santo. E outros são ao extremo, já correm na frente. Aí é aquela criança que o pai fala, vamos ali, aí ele já corre na frente. Aí lá não sabe o que fazer, já se perde, já fica assim, não sabe se espera, não sabe se volta, aí acaba se perdendo. Irmãos, deixa Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar mão assim da igreja, olha, e vamos comigo. E você só segue a Jesus, acabou. Nós não temos muito o que fazer. Nós só temos que ser conduzidos. E o Espírito Santo parece uma coisa insignificante. Ser babá de criança não parece uma coisa insignificante? Um trabalho infantil insignificante? Pô, sou babá. Aí você até usa, eu sou cuidadora. Parece significante. Irmãos, a importância que existe num cuidador
para quem precisa de cuidado. Se eu não tenho necessidade de ser cuidado, para mim não tem importância nenhuma. Mas imagine para uma pessoa que precisa de cuidado. A importância que tem um cuidador. Talvez seja mais importante do que o próprio filho. Do que os próprios pais. Porque é um cuidado que se precisa. Olha, a igreja precisa desse cuidador. A igreja, quando eu usei aquela expressão domingo, né, o pecado da autossuficiência, da soberba, que causa mornidão espiritual. Aquela igreja característica que Jesus falou, tu dizes, rico sou, de nada tenho falta. Irmãos, a igreja sempre será dependente de Deus. Não é assim que o rico fala, eu não preciso de ninguém, ninguém paga minhas contas, eu não preciso de ninguém. A igreja sempre será dependente do Espírito Santo de Deus, se quiser chegar ao seu alvo proposto e fazer aquilo que tem aqui na terra para ser feito. Na linguagem daquele pastor que fala sobre a igreja com propósito, ele faz uma figura de um surfista, que ele falou, eu observei um surfista. Surfar não deve ser uma coisa muito fácil, eu acho que não é. Mas quando ele aprende a surfar, a pessoa aprende, ela sobe na prancha e ela só tem que seguir o fluxo da onda. Ou seja, na verdade, a onda é quem a leva. Ela só vai. Ela não pode ir contrário àquilo que a onda, para onde a onda está conduzindo. Ele faz uma comparação com a igreja. Irmãos, a igreja só precisa surfar na crista da onda do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo te conduzir. Para isso ela existe aqui na terra. Para cumprir a vontade do Espírito Santo de Deus. E é uma coisa linda a obra de Deus. Por isso a gente não pode estragar, e a ideia do comentarista durante todo esse trimestre não é extinguir, que ele não consegue, ninguém consegue, o neopentecostalismo, mas é colocar um freio, colocar uma rédea, nem para cá, para o legalismo, e nem para o fanatismo. Quando você quer reter um pouco de água na mão, você não pode fazer assim, pode? Esticar a mão, pode fazer? Ah, bota água aqui. Aí você estica a mão assim, bem esticadinho. Não, não pode. Você também não pode fazer assim, pode? Então, nem muito aberto e nem muito fechado. Aí o que você faz, sabiamente? Uma conchinha. Tem perda? Tem. Mas dá para segurar alguma coisa, não dá? Nem muito para lá e nem muito para cá. Nem legalismo e nem também neopentecostalismo. Senão você vai ficar fanático. Aí você já perde de vista seu objetivo. Já viu aquele crente que ele é o fanático, como ele dá trabalho? Como ele mistura a vida sentimental, emocional, é uma confusão. É uma confusão. Ele passa a acreditar que tudo é aquilo que ele está tendo essa experiência. E a vida, irmãos, ela tem vários setores que nós precisamos entrar em coerência. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho que... 24 horas que Deus deu para o fanático, deu para o legalista e deu para mim. E dentro dessas 24 horas, você tem que coordenar esse teu tempo com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, vai orar, ensina-me, Senhor, a contar esse dia de uma maneira que alcance um coração sábio. Porque a tua família é tão importante quanto o teu chamado e a tua vocação. E, às vezes, eu quero fazer da minha vocação, do meu chamado, mais importante que a minha família, e não posso. Não posso. Se Deus te deu uma família, é muito importante. Um erro gritante. Gritante. Eu vou levar em consideração que ele não teve uma experiência, depois que ele teve uma experiência de Moisés, foi ele não ter levado a sua esposa consigo
contigo, né? Consigo, no caso, para libertar o povo de Israel do Egito. Ele não levou. Ele foi sozinho. Aquele casamento deu ruim, sabe, né? A história da Bíblia. Porque ele errou. Ele errou. Ele achou que o chamado de Deus era só dele. Agora, já Abraão, o que Abraão fez? Pegou sua companheira Sara, ó, o Senhor mandou eu ir. Vamos junto. A vida toda junto. Então ele errou. Abraão acertou. Talvez tenha acertado, né? Porque alguma coisa ele sentiu de Deus e não, tem que deixar, não posso deixar minha esposa aqui sozinha. Agora, Moisés, mesmo tendo já o caso de Abraão, ele não atentou para isso. Deixou a esposa lá e foi resolver a questão dele. Irmãos, teu ministério é tão importante quanto a sua família. E, aliás, é interessante que ainda que Paulo fale assim, olha, aquele que almeja o episcopado, almeja uma coisa boa. Mas quando se fala do casamento, aí diz assim, aquele que achou uma esposa, achou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. Então é mais importante do que o teu ministério. O Espírito Santo de Deus sabe trabalhar, irmãos. O Espírito Santo de Deus sabe trabalhar. Se você está perdendo a sua família por conta de igreja, alguma coisa está errada na sua vida. O Espírito Santo de Deus não está te orientando. Você está pensando que está te orientando. Ele não está te orientando. Porque ele sabe como trabalhar. Quando ele chama, quando ele vocaciona, ele prepara tudo. Paulo não tinha mulher. Se sabe lá por quê. Alguém diz que ele era separado. Agora, ele falou assim, numa certa ocasião, por acaso, no caso, se ele fosse casado, eu não teria direito de levar se Pedro leva a mulher dele? Está vendo? A esposa de Pedro estava junto com ele. Ainda mais que a sogra já tinha ido. Certamente, né? Então, ó, aí Pedro estava lá acompanhando com a esposa dele. Irmãos, e outros mais. Áquila e Priscila. Então, não perca a sua família por conta da igreja. É claro que algumas igrejas desorientadas, não, irmão, olha, importante você estar aqui. Importante estar aqui. A Bíblia diz que quem não agradar pai e mãe, não desagradar pai e mãe, o contexto não é esse. O contexto não é esse. Está falando de pessoas lá de fora, que quando você aceita Cristo, aí então, nesse momento, você precisa optar por aceitar Cristo e ser prudente para ganhar a tua salvação e depois, calmamente, trazer aquela pessoa a Cristo. Uma pessoa entregou a sua vida a Jesus, eu já contei isso aqui, mas nem todos estavam aqui para ouvir. Não fiz apelo, eu nunca gostei de fazer apelo. Nunca gostei, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas podem criticar, mas é o meu jeito, né? Eu orientava uma pessoa no trabalho que já tinha a sua religiosidade e era fiel à sua religiosidade. Nunca disse a ele assim, olha, você precisa deixar de ser? Não. Só fui orientando na palavra de Deus. Um dia ele falou que tinha aceitado a Jesus. Aí falou, fui na Assembleia de Deus, frente à minha casa, aceitei Jesus. Todo feliz. Passado alguns dias, naquela mesma semana, ele estava entristecido porque a sua esposa continuava sendo aquela religiosa e falou assim, ó, você vai ter que decidir. Ou você vai ser crente, entendeu, sozinho, ou você continua comigo. Se você quiser ser crente, eu estou... Eu não vou querer, não. Aí ele, o que eu faço? Falei, você não vai mais para a igreja. Você não vai mais para a igreja. Não, você não vai para a igreja. Você não pode perder a sua esposa e seus filhos. Você não vai para a igreja. Você vai dizer para ela, então tá certo, eu vou ficar em casa. Agora, o que você vai fazer? Você vai ler a sua Bíblia. Todo dia você vai ler a sua Bíblia. Vai ler alguma literatura, alguma revista, alguma coisa que a gente vai te fornecer.
Você vai ler e vai sempre deixar a cabeceira da cama quando sair para trabalhar. E ela, curiosamente, vai querer saber o que você está lendo. Mas pode ficar em casa. Pode ficar em casa. Tu não falou que da tua casa dá para ouvir o culto? Fica ouvindo o culto, mas não vai para a igreja, não. Não demorou muito. Ela falou assim para ele, se quiser ir para a igreja, pode ir, tá? Aí ele foi para a igreja. Aí um dia ele está lá sentado, fizeram lá o convite, lá o apelo. Aí quando ele está aí, abre o olho, quem que está lá de joelho dobrado lá? A esposa dele. Ele nem sabia que ela estava no culto. Aí se eu digo para ele, rapaz, primeiro Jesus, tu vai para a igreja, bate de frente mesmo, é o diabo. Irmãos, Deus tem meios de salvar pessoas. A vida do crente tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele guiou no Antigo Testamento. Ele levantava aquele quem ele queria. Dava sabedoria. Eu lembro que eu falei já que todos os dons que há no Novo Testamento, com exceção da língua estranha, eles têm atuação no Antigo Testamento. Todos. Só a língua estranha que não tinha. Só língua estranha. Tá? Nem a confusão das línguas foi uma língua estranha, né? Verdade que naquele momento tenha sido, né? Agora, não é um dom de língua estranha. Agora, irmãos, todos, aqui nós lemos um texto de Êxodo na construção do tabernáculo. Deus levantou 2 homens. Nós lemos esse texto aqui. E a Bíblia diz, nós lemos aqui o Êxodo capítulo 31, versículo 3, que Deus pegou esses 2 homens e ele os encheu do Espírito dele. Moisés diz assim, que Deus falou, eu o enchi do Espírito de Deus. Foram cheios do Espírito para trabalhar na construção do tabernáculo. Não eram cantores, não eram sacerdotes, não eram profetas. Homens que iriam trabalhar na construção do tabernáculo. Deus os encheu do Espírito Santo e disse assim, e dê sabedoria, vê se não é dom, e dê entendimento, que é a ciência, em todo artifício. Porque o dom da palavra, da sabedoria, dessa ciência, irmãos, é claro que a gente pede para ensinar, para pregar, mas aqui entre nós, eu exagero um pouquinho, porque eu me conheço. Eu sei o grau da minha timidez. Embora não pareça. Mas quem me conhece, Kelby me conhece desde que eu nasci, a Ruth me conhece há mais de 40 anos. Eu sei o grau da minha timidez. Aí o que eu peço? Irmãos, em qualquer lugar, eu fico sentado, meu Deus, se me chamarem para orar, Senhor, usa-me com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Eu não faço nada sem pedir que o Espírito Santo de Deus me ajude. Porque senão não consigo. Eu travo. Para dar uma saudação, pergunta a Ana se é fato ou se não é. Toda vez que nós vamos para a igreja matriz, é o dia de eu dar uma saudação, né? Apresentação nossa. Eu não falo em casa? Puxa vida, é o pior dia para a minha vida. É o pior dia. Porque tem que me dar uma saudação. Porque eu fico perdido, irmãos. Eu fico perdido. Aí eu fico sentado ali pedindo, Senhor, tem misericórdia, me dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para dar uma saudação. 3 a 5 minutos, eu dependo de Cristo. Eu dependo do Espírito Santo. Não parece, né? Você vê eu falando assim e pensa assim, ele não depende. Não. Irmãos, eu tenho plena consciência que se o Espírito Santo de Deus não falar ao meu coração, eu não consigo fazer nada. Dons do Espírito Santo de Deus. Não é nenhuma habilidade, um talento assim de habilidade natural negativo. É negativo. Que se fosse talento natural,
quando eu era criança, eu iria fazer apresentação de trabalhos em grupo. E eu sempre só colaborava com tudo. Colaborava com tudo no trabalho, nos bastidores, mas ia à frente, não era comigo. Então, não era talento natural, tá vendo? Mas quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, colocou esses talentos e dons em minha mão, ele garantiu, capacitou. Então, a glória é dele. Por isso que eu não posso ficar esbanjando a glória dele como se fosse minha. Não posso. Eu não tenho talento para isso, não tenho talento para isso, irmãos. Se um dia o Espírito Santo de Deus, só para provar vocês, tomara que não, mas só para provar, se recuar de mim um pouquinho, vocês verão que eu vou ficar gago aqui. Ficar mudo. Eu não tenho como fazê-lo. Não está em mim o fazer, o operar. Está no Espírito Santo de Deus. Tá? Então, a glória sempre será dele, não pode ser minha. Você pode até gostar, pode até falar alguma coisa, tal, parabenizar, mas a glória sempre terá que ser dele. Porque eu sei, eu me conheço e sei que não tenho essa condição que vocês acham que eu tenho. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus guia a igreja. E ele levanta e capacita quem ele quer. Quem diria que Gideão ia ser quem foi? Ele mesmo falou, Senhor, que isso, tem alguma coisa errada, está dando ruim esse negócio. Eu, menor, da casa do meu pai, minha casa insignificante, irmãos, não foi só ele, não. Deus sempre levantou pessoas que ninguém julgava que seria alguma coisa. Porque quanto menor for, melhor será para a glória de Deus. Tá? E precisa ser. João Batista era o cara. Por que era? Porque desde o ventre materno foi cheio do Espírito Santo de Deus. Só por isso, se o Espírito Santo de Deus se retira dele, ele não é ninguém. Por isso que Davi falava que, Senhor, não retires de mim a alegria da salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque senão ia dar ruim para ele. Então, irmãos, o Espírito, olha, ele é o sustentador, tá? E o Espírito é quem capacita o homem. Nós já estamos falando sobre isso. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. E ainda é a mesma coisa. O problema é que, às vezes, a pessoa acha que ele sabe um pouquinho. Você não sabe. E se você sabe, por aptidão natural, que Deus te deu também. E Deus tem pessoas para tudo quanto é tipo. Imagina que todo mundo fosse igual eu quando criança. Não ia ter um trabalho de apresentar nunca, irmãos. Eu nunca fui a um quadro apagar o quadro. Vem você, Moisés. Não. Travava ali, não vou, não. Queria ver o desobedecer, era pedir para levantar e ir lá com um quadro de giz lá, apagar. Não. Acho que é por isso que eu sou assim, não carrego pasta de pastor, não faço nada. Eu sou assim, desse jeito, irmão. Não tenho cara para isso, não. Eu não tenho jeito para isso. Não é que eu distrate as pessoas, não. Tá? Mas eu não tenho jeito para essas coisas. Você vê que eu chego na igreja, que eu tenho liberdade. O pastor já falou, quando tu chegar, vem para o púlpito. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só vou se for convidado. Eu vou à igreja de amigos, irmãos, de longa data. Eu não vou para o púlpito sem ser convidado. Eu sento ali, no cantinho ali. Aí alguém vai lá, me busca, vai me chamar, ou então já tem alguém na porta para isso. Senão, não faço, irmãos. Não faço mesmo. Então, não é uma aptidão natural, não. Deus me deu o dom depois, aos 17 anos. O Senhor deu uma revelação à minha falecida tia, que estava orando, e falou assim, olha, eu vi quando o anjo desceu e te entregou um saquinho, cheio de bolinhas, assim, como ela ainda falou, como se fossem bolas de gude.
Aí ele falou comigo que eram talentos para você usar na obra. Falei, amém, não sabia nem o que fazer ainda. Falei, amém. Acreditei, confiei, me arrebentei, estou aqui, para a glória de Deus. Ué, é? E quem pega a mão no arado, não pode olhar para trás. Não pode, só trabalha, irmão, só trabalha. Mas, irmãos, é prazeroso você saber que o Espírito Santo de Deus está te usando, está contigo, e a glória tem que ser dele. Tá? Aí eu não posso esbanjar as coisas que o Espírito Santo de Deus faz. Por isso que eu tenho medo quando alguém me convida, a Ana fala assim, tu vai aceitar ir lá naquele lugar? Aí eu falo, Ana, eu prefiro falar assim, irmão, não dá para outra pessoa ir, não, mas se o Espírito Santo de Deus tocou, irmãos, porque eu sei que tem gente melhor para fazer. Aí eu tenho que ir. Aí, tá bom, vamos lá. Entendeu? Vou, mas... Aí ela fala, tu vai? Claro que eu vou, porque me chamaram, né? Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. E vocês pensam que só vou em lugar chique, irmãos? Teve um domingo que eu falei aqui que eu ia sair, aquele não, aquele último, né? Mas teve um que eu precisei ir num domingo também. Foi no domingo, Ana, que nós fomos na quarta? Ah, numa quarta, né? Numa quarta, lá na comunidade, lá, onde tinha até barricada. Ana, meu Deus! Onde a gente está entrando? Onde está entrando? Ué? Não sou Roberto Carlos, não, mas... né? Ailton, mas... mas Deus mandou eu falei, eu vou lá. A gente passa alguns sufocos, tá? Na ilha, lá no Morro do Barbante, na comunidade do Barbante, né? Passamos um susto pela minha inexperiência com essas coisas assim. Aí, 11h30 da noite, mais ou menos, né? Saindo de lá do alto do morro. Aí, quando chegamos no auge, que falaram assim, a comunidade está pacificada. E realmente eu vi uma guarita assim, de polícia militar, né, com os militares, e ali ferve de gente à noite, irmãos. Nunca vi, parece um formigueiro. Parece formigueiro, né? Aí, quando eu passei com cuidadinho, para não esbarrar em ninguém, né? Que a rua tudo apertadinha, daqui a pouco uma gritaria, e eu achei que era atrás, olhei no retrovisor, não, na minha frente. Os caras já estavam cutucando o vidro assim com armas pesadas, parados assim, cercando o carro. Aí eu abaixei o vidro, liguei a luz, ele, o que é isso? Não sei o quê. Rapaz, não sabia. Acabei de passar... Hã? Aí meteu o carão dentro do carro assim, tá bom, vai lá. Mas não faz mais isso não, desculpa aí. Aí também eu já desci já com alerta ligado, com vidro arriado, luz acesa. Mas... já descia. Não, já pode apagar o alerta. Não, já apaguei só quando peguei lá embaixo. Já... Irmão, são sustos, mas ó, ficou lá a semente, tá bom, né? Mas Deus é bom, né? Jesus é bom, né? Jesus é bom, irmãos. O importante é isso, né? Agora, irmãos, de minha parte eu não vou, não. Se depender de mim, eu evito, eu falo, não dá para mim não, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus já tem um propósito, não adianta, irmãos. Com tanta gente nesse mundo, aí eles querem que eu vá, então vou lá. Olha, mas é Ele quem capacita, irmãos. Aí Ele deu vida, a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos deu vida àquela construção, sabe? Eu acho que eles ficaram espantados. Tudo que Deus mostrava para Moisés falava com eles tinham habilidade para fazer. Tudo. Fizeram tudo naquele tabernáculo. Das cortinas, as argolas que eles fundiram, o candelabro, tudo foram feito por ele. Madeira, metal, tudo, tecido, tudo era feito por aqueles dois. Claro, com seus ajudantes. Mas o Espírito do Senhor os capacitou. É assim que Deus faz. Então, você pode, sim, ser usado por Deus. Agora, não deixe o teu emocional atrapalhar e nem deixe a sua vaidade atrapalhar.
Não queira fazer o que é obra do Espírito Santo, irmãos. Não queira. Ah, nós temos uma experiência que eu já contei para vocês, Ana e eu. Nós fomos numa igreja, aliás, foi logo quando começou o neopentecostalismo. Aí o pastor da Assembleia de Deus, ele proibiu a igreja de ficar falando língua estranha, dar glória a Jesus alto, proibiu. Ele viu que a coisa estava começando assim, sabe? Aquele negócio de pessoa cair, dente de ouro, aquela coisa toda. Ele não soube lidar com aquela situação. Então, pelo zelo da obra do Senhor, ele falou, irmão, agora não tem mais. Acabou esse negócio, né? E nós fomos lá e não sabíamos disso. Aí até estranhamos a igreja toda em silêncio, né? A igreja Assembleia de Deus sempre tem uns glória e aleluia, sempre tem uns papai da vida, né? Está extremamente silêncio, né? E tal. Aí deu oportunidade para um cantor que nós levamos. Aí ele foi, cantou o hino, tentou colocar um fogo lá, jogou álcool, tacou fósforo, mais nada. A igreja assim, olhando para ele, assim, ó. Aí depois, vamos ouvir o dueto Moisés e Ana. O que é isso, velho? O que é isso? Eu sentado assim do lado, irmão. Aí, o que é isso? Aí agora, Ana. Vamos lá, ué. Aí fomos lá, irmão, só justifiquei, irmão, Pai do Senhor, nós não somos cantores, não, acho que houve algum equívoco, mas vamos cantar um hino aqui para a glória do Senhor e tal, para o nome do Senhor ser exaltado. Aí cantamos, normalmente, o Espírito de Deus está aqui. Só esse corinho que a gente já gosta de cantar. A Ana já estava com a letra lá. Irmãos, a igreja não resistiu. É crente falando língua estranha, crente dando glória, aleluia. Desobedeceram o pastor. Desobedeceram. Aí, normal, mas a gente não sabia até então do que estava acontecendo. Aí, quando nós voltamos, sentamos, o cantor estava atrás da gente, veio assim entre a gente, assim como fosse assim, a Ruth e a Ana ali, aí colocou a cabeça dele, era para eu cantar agora depois de vocês. Ó, que ele tentou tacar fogo e não conseguiu. Ele não entendeu que as coisas acontecem pelo Espírito de Deus. Aí depois o filho do pastor que me convidou, trabalhava comigo lá na Darte do Brasil, Atapué, né, como é conhecido. Aí então ele falou assim, rapaz, eu esqueci de falar que a igreja do meu pai não pode mais dar glória a Deus, aleluia, falar língua estranha. Depois que ele falou, olha, irmãos, o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus, não é nós não, irmãos. Quem sou eu para cantar? Nem cantor sou. Meu Deus do céu, irmãos. Vamos cantar numa igreja aí. Cantar não, nós fomos cantar, fomos visitar. Lá em Unamar. Acho que é a primeira vez que a Ana deixou eu ir para a igreja lá, quando a gente está na semana lá em Unamar, né? Meu terno já entra no carro sozinho, mas ela não deixa, né? Aí vamos na igreja, tudo que eu queria, né? Aí então fomos lá e deram a oportunidade, nós cantamos o hino lá. Aí queriam gravar a gente. Vocês não querem gravar, não? Gravar aqui, meu Deus do céu. Só se for uma faixazinha e o resto pedindo perdão aos irmãos da igreja. Que, meu Deus do céu, olha só. Gravar. Tá doido, né? Esse pastor não tá puro, não. Então, a ação do Espírito Santo, irmãos, também na vida dos profetas. Que coisa maravilhosa. Os profetas sendo usados por Deus. E todos eles diziam, assim diz o Senhor. Porém, Deus ainda falou assim, ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando eu não disse. Tem que ser pelo Espírito de Deus, irmãos. A ação do Espírito Santo de Deus na vida dos reis de Israel. 1 Samuel 10,6, nós já falamos. Saul profetizou. Infelizmente, não deu a devida importância à unção de Deus. Achou que ele era ungido e podia fazer o que queria. E ungido, irmão, não faz o que quer. Faz o que se deve. Eu tenho que saber qual é a minha limitação. Aí tem gente que se acha que é cheio do Espírito, aí ele atropela um culto, ele quer profetizar fora de hora, ele quer subir no púlpito sem uma autorização. Não pode, irmãos. Aí pode se tornar o quê? Fogo estranho. Como aconteceu com Nadab e Abiú. Sou sacerdote. Irmão, vamos lá. Nós somos sacerdotes, a gente pode. Aí sabe o que a Bíblia diz?
que o Senhor os consumiu porque eles levaram fogo estranho no altar que não era lhe autorizado. Talvez fosse fora do turno dele, talvez fosse o fogo estranho, pode ter sido fora do turno. Ou Arão mandou? Não. Então, se não mandou, eu fico quietinho. Se me chamou, eu vou. Se não chamou, também não vou. Eu só faço aquilo que eu sou autorizado a fazer, irmãos. Então, é assim que funciona o reino de Deus, que a unção não te dá essa liberdade de você, eu sou ungido, vou fazer. Negativo. Negativo, nem para pastor, nem para ninguém. Aí a pessoa depois, não ataqueis os meus ungidos. Não, você não pode ficar se defendendo, se escondendo atrás disso, depois que toma a atitude errada. A unção de Deus para a minha vida é para fazer o que se deve e não o que se quer. Aí, então, tem que saber, é a vontade do Senhor? Estou no meu turno? Existe turno, irmãos. Simeão era um homem velho, experiente, não era sumo sacerdote, era sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando ele viu o Senhor, o Messias, estava nos seus braços, a Bíblia diz que ele indo naquele dia do seu turno, era o turno dele. Se ele estivesse no turno de outro, Deus não ia mostrar nada. Sai para lá que eu sou velho aqui. E quem disse que a antiguidade é posta? E alguém ainda podia, o velho tem que ir para o asilo, né, ficar aqui, né? Não, mas ele estava dentro do turno dele, autorizado pelo sumo sacerdote. E Deus, então, o abençoou. Você tem que saber que posição ocupa. Não é passar à frente de ninguém, eu não passo à frente de ninguém. Eu sou extremamente chato e zeloso com isso. Sentar, cadeira, tem a cadeira do pastor, tem a cadeira do primeiro vice, segundo vice, terceiro vice. Aí teve um que mandou o segundo vice, né? O primeiro vice. Senta aqui. Falei, não, essa cadeira tem dono aí. Não sento. Aí teve um dia que o pastor, presidente chamou, eu falei, pastor, se chegar o fulano aí, é chato, né? Aí, não, ele não vem hoje, não. Aí é diferente. Não senta, irmãos, não senta. Se for, tem que ir atrás do pastor presidente, só se ele me puxar pela mão. Se está os dois lá, não, é pela ordem. Vai vocês, eu vou pelo quarto, quinto, sexto, até o último lugar. Mas não toma a frente de ninguém. Cada um tem o seu espaço. Não gosto de fazer nada que venha dar a entender que teve confusão. Nada disso. Já explicamos. Vai ter 7 portas-bandeira, parece aqui de Nova Cidade, né? Carol aí. Carol é a chefa dela. Tudo bem, irmãos, mas já explicamos lá para eles não fazerem mais isso. Por quê? Daqui a pouco as pessoas estão achando que a gente está querendo se exibir. Não é culpa delas não que chamaram. Agora, daqui a pouco alguém está aí, só dá a Nova Cidade. Eu não gosto disso. Então, chama 2 de lá, chama 2 de cá, chama 2 de Vila Nova. Entendeu? Aí eu vou ficar mais tranquilo. Então, as línguas começam lá. Está exibida. Colocou só de Nova Cidade. Agora, já que vocês foram convocados, faz bonito. Hein? Eu vou dar uma olhada lá, arrebenta aqui. E leva a bandeira de Nova Cidade, uma de vocês, hein? A bandeira já está aí, está no carro. Então, aí olha, e volta para cá, nada de ficar por lá. Então, o Espírito Santo nos Evangelhos. O tempo, irmão, o Espírito Santo nos Evangelhos, o tempo anterior à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que já vimos, aqui eu já vou praticamente encerrar, é caracterizado por amplo esfriamento espiritual. Por quê? Quando Malaquias profetizou, Zacarias, Malaquias, Ageu, aí Deus foi e segurou a onda e Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. Isso, dado, claro, tem toda a história tem um porquê, né? Então, dado a muitas ações erradas, pecado, negligência à obra de Deus, Deus silenciou com eles esses 400 anos
Imagine essas gerações sem ouvir a voz de um profeta, e onde não há profeta, profecia, o povo se corrompe. Isso trouxe um esfriamento espiritual muito grande, muito grande. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou de trabalhar um dia. Se você olhar a história, nesse período que nós chamamos de interbíblico, esses 400 anos que vai de Malaquias a Mateus, o Espírito Santo de Deus estava atualíssimo e atuando direto na vida das pessoas. Só que não com essa revelação tão explícita quanto hoje. Tanto que, ainda nesse período, quando Isabel engravidou, a Bíblia diz que o João foi cheio do Espírito Santo no ventre. Lembra disso? E Maria foi coberta pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava atuando. Agora, irmãos, quando vem o Pentecoste, que é Atos capítulo 2, a inauguração, esse derramar do Espírito ali, que estava já sobre Cristo, atuando para curar, para fazer, para acontecer. E esse que estava agora vindo à igreja, que Jesus tinha falado, olha, ele vem, vai segurar a onda com vocês, vai orientar, vai confirmar a salvação, enfim, ia fazer tudo conforme deveria ser feito na obra dele, desde o convencimento do pecador, a salvação até a preservação da salvação, e dar dons espirituais para que nós pudéssemos atuar. Então veio aquele dia, irmãos, que foi o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, né? Que foi aquele que nós já nas entrelinhas mencionamos, e a nossa quarta lição, nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, que é a distinção, evidência, propósito e resultados desse batismo, que é a próxima semana, né? A quarta lição. Agora, quando veio ali, 400 anos em silêncio profético, João Batista veio, cheio do Espírito, começou a pregar, aquilo chamou uma atenção muito grande para Israel. Por isso que as pessoas viam, se aglomeravam para ouvi-lo. E ele arrebentando na palavra. Depois veio Jesus, já de forma distinta, mas cheio do Espírito, pregando, curando, ensinando as pessoas. E depois, então, veio a igreja. Então, João Batista preparou o caminho. O Messias entrou e a igreja veio para continuar o caminho que o Messias já tinha dado, vamos dizer assim, dado abertura, né, a porta. Então, a gente agora só vai fazer o que ele fazia, dar continuidade a essa obra. Como houve um marco na vida de João Batista, houve um marco na vida de Jesus, precisaria haver um marco na vida da igreja, que foi o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Aí todo mundo respeitou a igreja. É diferente, porque se a igreja vem naquele silêncio, ninguém ia conhecer a igreja. Ninguém ia conhecer. Por isso que foi aquele derramar do Espírito ali, aquele boom, para que a igreja pudesse, entendeu? Pudesse assim, meu Deus, o que é isso? E tal. Todo mundo foi atraído por aquele espanto, aquela coisa nova. Depois disso, a igreja não precisa todos os dias desse boom, mas ela precisa todo dia da ação do Espírito Santo, que é pelas obras que nós fazemos, pelos frutos se conhece a árvore. Então, irmãos, agora, batismo com o Espírito Santo é uma necessidade? Claro que é uma necessidade. Tem, então, línguas estranhas? É evidência do batismo com o Espírito Santo. É evidência, descrita em Atos capítulo 2. Agora, tem propósito e resultados. E todos falam línguas? Não. Mas nós não vamos saber isso hoje, como funciona.